Graça e paz, amém, igreja. Boa noite, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos nessa noite, à casa de Deus. Vamos cultuar o nosso Deus nessa noite. Que o Senhor, esta noite, Ele possa entrar na tua casa com providência. Ele possa entrar na tua família, na vida dos teus filhos, do teu esposo, na tua saúde, na tua vida espiritual, com providência. Que o Senhor derrame das ricas bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos cultuar hoje o nome do Senhor, vamos se entregar a Ele hoje, entregar nossas dificuldades, nossos problemas na mão do Senhor, porque só Ele pode fazer, só Ele é o nosso grande e verdadeiro amigo. Então eu convido a igreja para a gente orarmos ao nosso Deus, para começarmos o culto. Deus santo e fiel, nessa noite, Pai amado, nos colocamos diante da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, suplicamos ao Senhor que receba este culto como um cheiro suave, agradável a Ti. Deus, em nome de Jesus, Pai amado, entra nas casas, entra nos corações, na vida dessa pessoa que está ouvindo este culto agora. Pai amado, renova, restaura, vai repreendendo toda enfermidade, repreende toda moleza, repreende toda fraqueza, vai repreendendo toda seta, todo dardo inflamado do maligno, Pai. Vai desfazendo, Senhor, todas as obras do mal, Senhor, e entrando, Papai, nesta noite, Pai, com salvação. Eu peço ao Senhor, Deus amado, que o Senhor derrame das suas ricas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus, e que o Teu nome esta noite, Pai, seja glorificado. Deus, me faça presente aqui no nosso meio, Pai, e que o Senhor venha tocar em cada um de nós, Pai amado, e fazer a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus, que a gente desapareça e que o Senhor cresça em nós, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Nós agradecemos pelo Teu amor, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Então, em nome de Jesus, te damos graça, Deus. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, Tu és fiel, Senhor, poderoso na batalha, Senhor. Oh Deus amado, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, papai. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa a 99 santamente comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Tu és fiel, Jesus. Santo e exaltado é o Teu nome. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só
e que Ele venha continuar falando conosco essa noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agora, meus irmãos, eu queria deixar dois versículos para os irmãos meditarem em Salmos 17. Louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. É a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Queria que todos fechassem seus olhos e viessem orar comigo. Senhor, meu Pai, venha abençoar a palavra, Jesus, que venha falar no nosso coração, meu Pai. Quero te pedir pelas igrejas que estão fechadas, meu Pai. Venha abençoar, Jesus, para que abra, meu Pai. Venha abençoar os irmãos da congregação, meu Pai. Cada um, Jesus, o Senhor sabe a necessidade de cada um, Jesus. Venha abençoar nossa igreja, meu Pai. Venha abençoar cada um que está na sua casa, meu Pai. E que está doente, meu Pai. Venha curá-lo, meu Pai. E venha abençoar todos, meu Pai. Assim como o Senhor diz, pregar o Evangelho a toda criatura, meu Pai. Mas o Senhor venha nos abençoar, meu Pai. Para que através dessa gravação, Jesus leve a várias pessoas e muitas pessoas se convertam. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Irmãos, só lembrando, nós começamos a fazer nossas reuniões de oração e estamos fazendo às sextas-feiras. Começamos semana passada, agora nessa sexta-feira vamos fazer de novo às 19 horas. Então, às 19 horas, o código da reunião, a gente está fazendo a reunião através daquele aplicativo Google Meet, que a gente não pode fazer a reunião de oração aqui na igreja, a gente faz pelo aquele aplicativo online na internet. Então, se você pelo seu celular, você pode baixar o aplicativo e participar da reunião conosco. Tanto o link para você fazer o download do aplicativo, quanto também o código da reunião está na descrição do vídeo. Os irmãos podem ver para a reunião dessa sexta-feira. E todos estão convidados para nós estarmos orando mesmo, clamando ao Senhor. Eu creio mesmo que a oração do justo pode muitos seus efeitos, e ainda mais nós juntos, na presença do Senhor, clamando ao Senhor para que Ele nos abençoe, para que Ele nos guarde, para que Ele nos guie, para que Ele abençoe a sua igreja, para que Ele abençoe nossos dias, nosso tempo, e faça mesmo a vontade dEle, e também orar para que Ele faça abreviar este tempo que temos vivido nessa pandemia, segundo a boa vontade dEle. Então, todos que estão aí assistindo estão convidados também a participar dessa reunião nessa sexta-feira dessa semana, para orarmos juntos ao Senhor. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estão com Bíblias, ou que você estiver aí na sua casa, abra a Bíblia em Lucas, no capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o 18. Eu vou ler aqui, Lucas 3, do 1 ao 18. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo, ou com o vosso salário. Estando o povo na expectativa, discorrendo todos no íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, nós oramos ao Senhor nesta noite, humildemente, clamando que o Senhor nos abençoe, Pai, que na meditação da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e guie-nos, Deus, pela Tua misericórdia. Nós estamos aqui, Pai, reunidos em torno da Tua Palavra, Deus, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Teu Espírito fale com nossas vidas, pela Tua misericórdia. Sê conosco, Pai. Abençoa-nos aqui e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui um exemplo muito importante na Bíblia, que é o de João Batista. A Bíblia diz que João Batista foi alguém que foi profetizado, inclusive, no Antigo Testamento. E a profecia nós lemos aqui no versículo 4, que ele diz: a voz do que clama no deserto. E é interessante, irmão, nós vemos a vida de João Batista. Onde é que foi que ele desenvolveu o seu ministério? E foi exatamente no deserto. Num deserto real, porque ele pregava no deserto. E as pessoas iam até o deserto para ouvi-lo falar. Mas muito mais, ele pregava numa realidade espiritual de um deserto. Porque naquela época, o povo de Israel havia ainda se esfriado. Então ele estava pregando uma realidade espiritual árida, seca. E é interessante, irmãos, porque a pregação de João Batista foi naquela época como um manancial no deserto para muitas pessoas, na realidade de sequidão espiritual. A pregação de João Batista foi como uma água fresca para uma terra sedenta, ou para uma pessoa que está no deserto, foi como um manancial de água limpa, vindo da parte do Senhor. E é interessante nós olharmos, irmãos, porque eu creio que é o nosso mesmo chamado para nós, na realidade espiritual, de sequidão espiritual. Nós também somos chamados a pregar a palavra de Deus e a também sermos como um manancial no meio do deserto. Nós somos chamados para entregar às pessoas a água da vida, o Evangelho de Jesus Cristo. Como diz, ele foi uma voz, pregou a palavra àqueles que estavam na sequidão. Assim nós também somos chamados a pregar, a levar uma palavra de esperança àquele que está desanimado ao nosso redor, principalmente nos nossos dias. Tantas pessoas às vezes desalentadas dentro de casa, ou pessoas que estão passando por tribulações. Nós somos chamados a levar uma palavra de ânimo, de esperança, principalmente de salvação, mas também uma palavra de graça para aqueles que estão contritos, para aqueles que estão quebrantados. Tudo isso nós somos chamados a ser emissários, levar uma palavra de ânimo para aqueles que estão enfraquecidos. E nós vemos, irmãos, que João Batista, ele foi chamado para pregar primeiramente para o povo de Israel, no sentido de que ele foi usado para a restauração de Israel. O que isso quer dizer? Quer dizer que no tempo de João Batista, o povo de Israel havia se esfriado, muitos já estavam frios na sua fé, muitos estavam mornos, ou muitos tinham se envolvido com as coisas desse mundo e já tinham se esquecido do reino de Deus. E João Batista é chamado para pregar para o povo de Israel, para fazê-los voltar à vitalidade e ao vigor espiritual. E ele lança essa palavra para eles, e Deus usa ele para preparar a
vinda do Messias, ou seja, para preparar para o ministério, na verdade, de Jesus Cristo. E é interessante porque ele prega para o povo de Israel, para o povo de Deus, e ele dá chamadas duras no povo de Deus, mas para que eles voltassem a fidelidade ao Senhor, voltassem, como poderíamos dizer, ao primeiro amor, para que eles não ficassem na frieza espiritual e na mornidão, mas voltassem novamente ao zelo pelo Senhor. E ele confronta mesmo as pessoas, o povo de Israel, e a Bíblia diz que todo o povo ia ali ouvir, e gente de todas as classes, eram ricos, eram pobres, eram fariseus, eram cobradores de impostos, todo o povo ia para ouvi-lo falar, e ele dá palavras duras, mas para restaurar o povo de Israel, o povo ali de Jerusalém. E ele diz: povo de Israel, produzam frutos de arrependimento. O que ele diz é: povo de Israel, não tem como você professar que você crê em Deus e sua vida não ser igual, ou sua vida não ter nenhuma mudança. Ele diz: mostre os frutos de arrependimento verdadeiro. E aí o povo ouve a pregação de João Batista e eles mesmos se sentem compungidos, ou seja, eles se sentem, a palavra encontra verdadeiramente morada no coração deles, e isso traz a eles uma tristeza para o arrependimento. Ou seja, eles acolhem aquela palavra, mesmo que for uma palavra dura para eles acolhem, e eles mesmos se sentem arrependidos e falam: mas como? O que nós devemos fazer? E aqui nós encontramos muitas lições, ou muitas palavras que servem para nós no dia de hoje. Olha só o que ele diz, quando ele diz: produzam frutos de arrependimento, não fiquem pensando porque vocês são filhos de Abraão, que está tudo bem. E aí ele diz assim, no versículo 10, na verdade no versículo 10 diz o seguinte: então as multidões o interrogavam dizendo: o que então havemos de fazer? E aí ele começa a dizer, e tem algumas coisas muito importantes. Primeira coisa que ele diz, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, se você realmente é um cidadão dos céus, a sua vida vai mostrar que você é um cidadão dos céus. E ele diz o seguinte: respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Primeira coisa, compartilhar com aqueles que têm passado necessidade, com aqueles que têm alguma necessidade. Assim, se você tem 2, tem condição de ajudar o seu próximo, ajude. Primeiro sinal de que nós verdadeiramente temos frutos de arrependimento, estamos caminhando humildemente com o Senhor, compartilhar com aqueles que estão ao nosso lado, com o nosso irmão, com o nosso próximo, com o nosso vizinho. Aquele que tem a necessidade, então ele fala: o que como você está dizendo, o que é que o meu próximo não tem a necessidade que eu possa ajudá-lo? É a roupa? Então eu vou ajudar. Se eu tenho essa possibilidade, eu tenho 2, eu posso compartilhar com ele, então eu vou compartilhar. Se é comida, então eu tenho a condição, então eu vou compartilhar com ele, não vou ter sobrando na minha casa e o meu vizinho tendo em falta. A primeira coisa que ele diz, o compartilhar das necessidades do próximo. Em segundo lugar, a Bíblia diz: os publicanos, ou seja, os cobradores de impostos, chegam até João Batista e falam: e nós? O que nós devemos fazer? E aí João Batista dá uma palavra dura também para eles, mas ele dizendo assim: é assim, este é o fruto de arrependimento. Ele fala assim: não cobrem mais do que estiver acertado para vocês cobrarem do povo. Ou seja, eles tinham que ali, os cobradores de impostos, eles cobravam o imposto do povo. Eles eram como se fosse assim, o Império Romano designava algumas pessoas que eram coletores de impostos, para que eles do próprio povo cobrassem os impostos do seu próprio povo e dessem de volta o imposto para Roma. Então muitos desses cobradores de impostos, às vezes tinham que cobrar 3 moedas do povo. Então, ou daquela família. Então ele chegava ali para o pai de família e falava assim: é 5. E aí ele cobrava 3, que era do império, e ele mesmo ficava com 2 para ele. Então, por isso que eles eram mal vistos, porque eles não só meio que como traíam o seu povo, trabalhando para os romanos, mas muitas vezes eles também eles pegavam dinheiro além, a mais do que deveriam. Então, João Batista, sabendo que era a prática deles, falou assim: vocês querem mostrar frutos de arrependimento, que vocês verdadeiramente querem, que vocês estão seguindo a Cristo, que vocês querem seguir o caminho
caminho do Senhor, então mostre frutos de arrependimento. Não cobra mais do que você tem que cobrar. Se é 3, é 3. Se é 2, é 2. Mas tudo na luz. Faça o seu trabalho de maneira justa. E aqui é uma grande palavra para nós também nos nossos dias, que os nossos negócios nós temos que tratar e fazer tudo na luz. A palavra aqui de João Batista para aquele povo é: faça os seus negócios de maneira justa, nada de coisas debaixo do pano, nada de coisas injustas, nada de ganhar em cima dos outros ilicitamente. O que ele está dizendo, você quer mostrar verdadeiramente o fruto de arrependimento? Trabalhe de maneira honesta, não tenha nenhum negócio que seja escuso, uma coisa que não pode aparecer, que ninguém pode saber, que está por debaixo dos panos, que é feito escondido, que é proibido, mas que ninguém vai pegar, então vou fazer. Não pode. O fruto de arrependimento verdadeiramente de alguém que está disposto a seguir a Cristo de maneira justa e íntegra é esse: vamos fazer as coisas na luz. E é verdade que o homem pode se envolver com negócios escusos e se envolvendo com esse tipo de negócio ilícito que é proibido, ele pode ganhar muito dinheiro, mas a paz da sua alma é tirada. A pessoa pode ganhar o mundo, mas se ela estiver dando para a sua própria alma, de que vale? E ainda se nós pensarmos que a nossa alegria é perdida, de que adianta? Ou a comunhão do Senhor é perdida? Mas ele está dizendo para os próprios israelitas, ele está dizendo para um povo que conhecia a palavra: então faça os seus negócios justamente, não ande fazendo coisas ilícitas, acerte os seus negócios no seu trabalho, não faça coisas escondidas, coisas atrapalhadas igual o mundo faz, todas coisas proibidas. Não, ande na luz, cobre o que é justo, faça as coisas certas, e você terá novamente a paz no seu coração, terá novamente o seu fruto de arrependimento, que vai mostrar que você se arrependeu verdadeiramente no seu coração. E a Bíblia diz que os soldados também apareceram depois disso, e os soldados disseram: e nós que faremos? No versículo 14, e aí diz, João lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentem-se com o seu sono. Aqui nós temos os soldados, tem tentações aqui, nós vemos que tem tentações específicas digamos assim, se nós fôssemos aplicar para os nossos dias, da vida militar, ou mesmo de um policial, de alguém que tem um certo tipo de autoridade. Os soldados daquela época, basicamente como os nossos policiais de hoje em dia. E aí ele diz o seguinte: olha, os soldados também estavam se sentindo compungidos, ou seja, o seu coração estava entristecido e queriam realmente seguir a palavra de Deus. Então ele falou assim: olha, então vocês façam o seguinte, não maltratem a ninguém. O que João Batista fala para os soldados não maltratem as pessoas, não usem da força que vocês têm de maneira indigna, de maneira indevida. Não usem a força que vocês têm para simplesmente ir fazendo o mal ou se impondo aí para as pessoas de maneira que você vai oprimir as pessoas. A autoridade que você recebeu é para a segurança, para o bem-estar das pessoas e não para oprimi-las ou para ter ganhos pessoais. Ele fala: não maltratem a ninguém, não usem da sua autoridade, do seu poder, da sua força para fazer o mal às outras pessoas. Esta palavra que é verdadeira na época de Jesus Cristo, na época de João Batista, é verdade também nos nossos dias. Aqueles que foram revestidos de autoridade, de poder, não usem o seu poder para maltratar as pessoas. O próprio Deus dos céus, a Bíblia diz: o que fez o pobre vê todas as coisas, e ele há de dar a cada um segundo as suas obras. Então não maltrateis a ninguém. Ele continua: não deis denúncia falsa. Ou seja, por conta da sua posição privilegiada, não chegue fazendo denúncias falsas para a pessoa simplesmente porque você não foi com aquela pessoa, ou não, como as pessoas costumam dizer, não foi com a cara daquela pessoa porque não gosta, ou porque
não deis denúncia falsa. E ainda diz: contente-se com o seu salário. E aqui nós temos um princípio muito importante para todos nós, que é o princípio do contentamento. Porque ele diz, é como se ele está dizendo, não adianta você viver reclamando. Como é que você vai ser um cidadão dos céus e viver reclamando, viver resmungando, viver murmurando? Aqui o princípio é de nós nos contentarmos, confiando em Deus, que Ele é o nosso sustentador, e não ficar reclamando. E nesse ponto é terrível, por quê? Porque a questão da murmuração, do descontentamento, é algo altamente contagioso. O que quer dizer que se há alguém que, por exemplo, no seu trabalho, no seu local onde você trabalha, que é descontente e vive reclamando e murmurando, pouco a pouco aquilo vai contaminando outros, de maneira que os outros também começam a ficar provando o mesmo fel amargo que a pessoa descontente tem e acaba por ser contaminado. Que não sejamos nós, que professamos a Cristo, esses a serem contaminados pelo fel do descontentamento, da murmuração e da reclamação, de ficar resmungando, mas que nós sejamos o sal e luz, e muito menos nós o que proclamemos, que vamos ser esses que vão ficar reclamando ou descontentes. Nós, a palavra de Deus diz, quem nos sustenta é o Senhor, e que nós devemos confiar nele para o nosso sustento, para tudo. Então ele diz, contente-se com o vosso salário, não viva reclamando, falando disso, falando do seu colega, falando do chefe, falando do seu trabalho, não, viva de maneira contente e alegre, isso será um testemunho a favor do Evangelho. E por último, irmãos, temos algo aqui muito interessante na vida de João Batista, que ele nos ensina, e é exatamente o que está escrito a partir do versículo 15, eu vou ler aqui o 15 e o 16. Estando o povo na expectativa e discorrendo todo o seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, ou seja, Jesus Cristo não tinha começado o ministério dele, então ninguém sabia ainda da vinda do Cristo quando ele viria. Então as pessoas estavam começando, aí como apareceu João Batista antes de aparecer Jesus, as pessoas falam, será que João Batista é o Messias prometido? Disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas veio que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que nós aprendemos aqui com João Batista, meus irmãos, é que nós devemos saber o nosso lugar. João Batista aqui, se nós formos olhar, irmãos, digamos assim, entre aspas, né, como de fora, olhando assim, multidões iam para ouvi-lo pregar. Até mesmo os ricos saíram de seus palácios em Jerusalém para ir para o deserto ouvi-lo pregar. Os fariseus, mesmo que não concordassem com eles, iam ir vê-lo pregar. Ele batizou multidões. Estava profetizado a respeito dele no Antigo Testamento. Então era um homem muito, tremendamente usado por Deus. Digamos assim, alguém poderia dizer, o ministério dele estava muito bem. Mas ele sabia o seu lugar, porque quando as pessoas quiseram elevá-lo, ele falou assim, não, eu não, Cristo Jesus. No momento em que as pessoas quiseram, vamos dizer, encher a bola dele, colocar ele lá em cima, olha, é o Cristo. Aí ele diz, não, eu batizo vocês com água, mas vai chegar o Cristo que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então, irmãos, nós devemos aprender que João Batista, tendo esse ministério, digamos assim, de pregação abençoado pelo próprio Deus, e sendo, digamos assim, bem sucedido, ele foi humilde, se colocou no seu lugar, se humilhando mesmo, se colocando, na verdade, no seu lugar apropriado, que é abaixo, e Cristo lá em cima. Ele diz, eu não sou digno de desatar nem as sandálias do Cristo quando Ele vier. E assim somos nós, irmãos. Se o Senhor nos abençoar e fizer a nossa vida frutífera na obra dEle, rendamos glórias a Cristo. Se as pessoas vierem reconhecer e falar, rendamos glórias a Cristo. O elogio veio para João Batista, ele saiu do meio e rendeu a Cristo. Porque ele sabia que ele mesmo em si, ele era carente, necessitado da graça de Deus, e que se ele era
Nós vimos lá no Evangelho de João, quando ele diz: importa que Jesus Cristo cresça e eu diminua. Assim deve ser a disposição do nosso coração, irmãos. Se a nossa igreja for abençoada e nós vemos almas se convertendo a Cristo em grande multidão, nem por isso, irmãos, podemos receber nenhum tipo de glórias, porque é o Salvador quem opera tudo em todos. Então nós veremos multidões vindo a Cristo, nem por isso diremos: nossa igreja é maravilhosa. Longe de nós, irmãos, misericórdia. Nós diremos: glória ao Salvador, que trouxe pecadores à sua presença, pela operação poderosa do seu Espírito, e que nós venhamos a saber o nosso lugar, que é simplesmente de instrumentos nas mãos do Senhor, porque é isso que nós somos. Irmãos, nós vamos passar. Tudo isso aqui que nós vemos aqui um dia vai passar. Nós um dia, as pessoas nem lembrarão mais de nós, das nossas vidas. Nós vamos ficar esquecidos, digamos assim. Mas, assim, olhando no plano terreno, aqui na história. Mas Jesus Cristo é que importa que seja exaltado, porque Ele permanece. E nós, claro, devemos trabalhar incansavelmente para que o nome dele seja engrandecido, porque há um galardão eterno também para nós, juntamente com ele, pela graça de Deus. Então nós devemos verdadeiramente trabalhar aqui para fazer o nome de Deus conhecido, mas sempre lembrando, irmãos, o que João Batista não teve problema em dizer: eu não sou nada, eu não sou digno nem de desatar o cadastro do sapato, a correia da sandália dele, eu não sou digno. Irmãos, multidões indo para ouvi-lo, ele batizando centenas, quem sabe milhares de pessoas. Sentou lá à beira lá do Rio Jordão e falou assim: vocês não sabem, eu não sou nada. Tudo aqui é o Senhor e é para Ele. E ele estava certo, irmãos. Errados estamos nós quando pensamos que somos alguma coisa, ou que podemos alguma coisa, ou que o mérito é por causa da nossa força ou da nossa inteligência. O que diz a palavra do Senhor, meus irmãos, não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor, que todas as coisas são feitas. Então nós devemos nos alegrar com João Batista. Como? Apontando para Cristo. Quando as pessoas quiserem levantar-nos ou elevar-nos, nós devemos assim: não é assim. Se quiser levar, é Cristo Jesus, porque é Ele que opera através das nossas vidas. Amém? Gostaria que nós fizéssemos mais uma oração. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela tua misericórdia, porque o Senhor cuida de nós, Pai. Porque o Senhor tem nos dado graça. Eu te peço que o Senhor ajude-nos a caminharmos verdadeiramente nos teus caminhos, mostrarmos frutos dignos de arrependimento nas nossas vidas, Pai Celeste. E nós te pedimos, Senhor Deus, cria dentro de nós corações humildes, Pai, como de João Batista. Tua palavra diz, Senhor Deus, que dentre os nascidos de mulher não houve alguém maior do que João Batista. E ele, Senhor Deus, foi o mais humilde, Pai. Abaixo do nosso Salvador Jesus Cristo, a tua palavra diz que ele foi humilde por reconhecer que Jesus Cristo era tudo, ele não era nada. Dá-nos um coração semelhante a esse, Deus, para sermos humildes e rendermos toda a glória ao teu nome e ao nome do Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria só de dar mais um aviso. Nós vamos fazer também neste sábado, eu falei da reunião de oração na sexta-feira, e neste sábado vai haver uma programação, uma ação do Projeto Viver, trabalha com crianças, e aqui no Versul, os irmãos conhecem. O Projeto Viver vai estar realizando uma ação aqui na nossa igreja, a partir das 9 da manhã, com a comunidade. Os irmãos que quiserem vir dar um apoio serão muito bem-vindos. E à noite, neste sábado também, às 18h30, nós vamos ter um filme para as crianças.
como nós não podemos fazer aglomeração, nós vamos fazer como o governo aprova, que é através de drive-in, ou seja, vamos trazer os irmãos todos que tiverem carro, nós vamos vir aqui para a igreja, para as crianças ficarem dentro dos carros, no estacionamento. Nós vamos projetar o filme e passar o filme com a projeção, que aí o governo deixa de acordo com a lei, tudo tranquilo. Então, neste sábado, às 18h30, vamos ter um filme para as crianças. Então, as crianças venham aqui às 18h30 e o irmão que tiver o carro puder disponibilizar também para as crianças estarem aqui assistindo. Nosso filme será bênção. Amém? Que o Senhor abençoe a todos nós.